Olá, pessoas! Todo mundo bem? Acabei de ver que eu tô descabelada. Como é que vocês estão? Espero que estejam prontos para mais uma aula, né, criaturas? Só que hoje a gente vai ter aula de literatura. Tem coisa melhor do que ter aula de literatura, gente? Literatura é vida! Hoje a gente vai falar sobre o barroco, que é uma coisa que eu adoro. A gente vai começar... Meu ouvido tá coçando, né? Vida real, né? A gente finge ser blogueira. Ai, a gente finge ser blogueira, mas você não sabe ser blogueira, não, né? Tem um cenário de blogueira? Tem cenário de blogueira, mas acabou aí, né? Bom, seguinte, hoje nós vamos falar sobre o barroco. Vamos falar sobre o barroco na Europa, sim, sobre o contexto histórico que levou ao barroco na Europa. E depois vamos vir falar sobre o barroco no Brasil. Acredito que a parte do barroco do Brasil vai ficar para outro vídeo, porque senão eu vou ficar uma hora falando na cabeça de vocês e vocês não devem estar afim de ficar escutando eu na cabeça de vocês. Não é mesmo? Não é mesmo, gente? Apesar de eu ser linda e maravilhosa, ninguém merece eu na cabeça de vocês. Pra gente poder começar essa aula de maneira linda, eu gostaria que vocês fossem lá buscar o caderno de vocês. Se sentasse confortavelmente com uma caneta muito boa, porque vai ter muita coisa para anotar. Eu sei que tem gente aí, e sim, eu tenho superpoderes, que deve estar pensando assim, eu tiro foto ou eu assisto esse vídeo depois. Mas eu gostaria de falar para essas pessoas, e essas pessoas sabem de quem eu estou falando, que o aprendizado acontece a partir do momento que a anotação. Então, bora lá pegar essa desgrama desse caderno e anotar. Enquanto isso, eu vou beber a minha água pra gente poder dar continuidade. Seguinte, não deu tempo de eu gravar esse vídeo de dia, então a iluminação tá tosca. Vocês me perdoem, tá bom? Vamos? Pronto? Já pegaram? Tudo ok? Então vamos falar sobre o barroco. Ai, deu uma coceira. Vamos falar sobre o barroco. Toda vez que a gente fala sobre o barroco, a gente pensa sobre essas grandes esculturas, tanto as brasileiras, de Aleijadinho, quanto as europeias, como essas daqui. Eu adoro essa igreja que eu tô mostrando aqui pra vocês, que é uma igreja portuguesa toda ornamentada por ossos. Mas pra gente poder entender o que aconteceu, por que o barroco veio a surgir, é preciso que a gente volte um pouquinho na história, no século XVI, durante o classicismo, quando Camões ainda era vivo e, sinceramente, quando as grandes navegações estavam acontecendo, pra gente falar assim, tá, é por isso que o barroco aconteceu. Vocês sabem que, quando as grandes navegações estavam acontecendo, Portugal e a Europa, de forma geral, eles estavam se sentindo muito orgulhosos das ações do homem, assim. Tanto é que a humanidade, de forma geral, deixou de ser teocêntrica e passou a ser antropocêntrica. Então, há um abandono da fé cristã como um todo e há uma busca pelo conhecimento, uma busca pela ciência, uma busca pela arte. Isso, de forma geral, aconteceu em todo o continente europeu. A gente está falando de Portugal, a gente está falando de Espanha, de Inglaterra, de Alemanha e por aí vai. A Igreja Católica, ela começa a deixar de ser, pelo menos ideologicamente, a grande potência que ela era anteriormente. Ela não começa a ter mais todo aquele poder em cima de seus fiéis ou em cima dos governantes como eles tinham anteriormente, porque a humanidade como um todo estava vivendo um momento de renascimento cultural, um momento em que o conhecimento e a ciência eram mais importantes do que a fé. Enquanto isso, um padreco na Alemanha, que nesse momento era uma rocinha, tá? Era um país pequeno, ele se rebela contra alguns preceitos da fé cristã. Nós estamos falando de Martim Lutero. Nessa época, a missa era rezada em latim e de costas para os fiéis. E o Martim Lutero, ele não aceitava muito que a fé fosse tão distante assim da população, porque afinal, como eu já comentei com vocês,
a educação era privilégio de poucos, então poucas pessoas tinham acesso ao latim, poucas pessoas sabiam de verdade o que estava sendo falado nas missas. E ele achava um absurdo que a missa fosse rezada de costas para a população. Então, como assim a fé que comanda todo mundo, ela está sendo feita de costas? Então, por que a população não pode ter acesso a isso? Além disso, havia um preço para que a gente tivesse acesso às indulgências, né? Na realidade, as indulgências são esse preço, eu vou falar sobre isso. Os pecados, para a gente ser perdoado desses pecados, a gente precisava pagar um preço, que eram as indulgências. Então, assim, o Martinho Lutero, como algumas outras pessoas da época, não é o caso só do Martinho Lutero, ele começou a ficar meio assim, mas que história é essa? Porque se Deus é caridoso, então por que eu tenho que pagar para ter o meu lugar no céu? Por que eu preciso pagar essa quantia para ter direito a uma indulgência? E Martinho Lutero realmente começou a se rebelar com a Igreja Católica a ponto dele ser afastado da igreja, e durante esse afastamento ele traduzia a Bíblia do latim para o alemão. Isso que ele fez, gente, foi um ato de rebeldia tremendo, tanto é que ele foi expulso da Igreja Católica. Gente, esse Martinho Lutero não tinha juízo na cabeça, não. Você muito sucesso. Capitu, o que você tá fazendo aí? Capitu, para de bagunça. A minha companheira de aula não tem o menor juízo. Ela está enfiada num cantinho da minha escrivaninha fazendo bagunça. Nem parece que é um cachorro gigante que tá fazendo isso. Mas o Martinho Lutero ele não tinha muito juízo, gente. Por causa dessa tradução da Bíblia, ele foi excomungado e ele acabou fundando uma nova igreja, que é a Igreja Protestante. Por isso que esse movimento que Martinho Lutero iniciou é chamado de Reforma Protestante. Além da tradução da Bíblia para o alemão, Martinho Lutero também instituiu que a missa fosse rezada em alemão e que os padres tivessem direito ao casamento. Eu não vou saber informar se a igreja protestante que tem hoje aqui no Brasil é a mesma igreja protestante criada lá na Alemanha. Aí já é informação demais para professora de literatura, mas é uma coisa interessante para vocês estudarem. A Igreja Católica, vendo que seus fiéis estavam saindo aos montes da igreja, seja por causa da fundação da Igreja Protestante, seja por causa da valorização do conhecimento, né, do teocentrismo e a perda desses valores cristãos, ela estava perdendo poder, ela estava perdendo diretamente influência sobre a população europeia. E aí, os grandes líderes da igreja, eles se reuniram em grandes concílios, o mais famoso dele é o Concílio de Trento, e eles elaboraram algumas estratégias para poder retomar a fé de seus fiéis. Essas estratégias, elas são chamadas de Contra-Reforma Protestante. Essas estratégias nada mais eram do que um estreitamento do controle da população a partir da fé, a partir do medo, que fizessem com que a população voltasse a temer a igreja, voltasse a temer o inferno e, consequentemente, voltasse para a igreja e a igreja voltasse a ter seu controle. É interessantíssimo que... E eu não tô desrespeitando a Igreja Católica, viu, gente? Por favor, não me coloquem nessa treta, tá bom? Não me coloquem em treta nenhuma. Mas é interessante que boa parte dos pecados que nós seguimos hoje, né? Boa parte das coisas que foram decididas que nós seguimos hoje da doutrina cristã, da doutrina católica, foram decididas nessa época. Então, itens como masturbação ser proibida... Itens sobre a virgindade da Virgem Maria, né? Sobre o rompimento do ímen ou não da Virgem Maria. A Capitu agora tá aqui do meu lado. Tá querendo carinho, né, Capitu? O rompimento do ímen ou não da Virgem Maria. E, pelo amor de Deus, eu não estou desrespeitando. Eu tô falando sobre fatos históricos, tá bom?
Eu não estou falando de fé de ninguém, eu não estou falando sobre nada. Não me coloquem nessa treta. Então, fatos sobre alimentação, metade dessas coisas foram decididas nesses concílios e, como eu disse, o mais famoso deles é o Concílio de Trento. O professor de História, que vocês sabem que a aula de História nada mais é do que um auxiliar da aula de Literatura, ele vai poder dar mais informações para vocês sobre esses concílios. E essas estratégias começaram a surtir efeito. Capitu, sossega o facho, meu amor. Gente, já tá dando mais trabalho do que se eu tivesse cheio de criança correndo aqui. Mas... Vocês estão escutando? Mas essas estratégias, né, a contra-reforma protestante, ela começou a surtir efeito. Só uma coisa interessante para vocês, que a Inquisição, ela surgiu daí, da contra-reforma protestante. Então, qualquer pessoa que tivesse conhecimento de medicina, qualquer pessoa... Capitu! Ela tá em cima da minha cama, rolando assim. Qualquer pessoa que tivesse conhecimento sobre o uso de ervas, qualquer pessoa que tivesse conhecimento de astrologia, de astronomia, eles eram considerados bruxos, né? Então, assim, esse estreitamento do controle da população através do medo, através da fé, ele começou a surtir efeito. E a igreja voltou a ter controle sobre a população. Só que esse controle da população, esse estreitamento começou a causar algumas dúvidas na população. Porque vocês sabem, vocês, pessoas esclarecidas, pessoas antropocêntricas, pessoas que estavam buscando o conhecimento, a ciência, imaginem que de uma hora para outra, tudo aquilo que vocês acreditassem, tudo aquilo que vocês conhecessem, tudo aquilo que vocês buscassem, fossem de uma hora para outra denominados pecado. Então, tudo aquilo que vocês estavam buscando na vida de vocês, de uma hora para outra, fosse falado assim, não, gente, isso é pecado, vocês não podem fazer isso. Vocês iam ficar assim em dúvida. Vocês iam ter sim um sentimento de dualidade. E é esse sentimento de dualidade que rege o espírito barroco. E o barroco, gente, nada mais é do que as manifestações artísticas que são resultantes desse espírito de dualidade da contra-reforma, resultado da contra-reforma protestante. Vocês entenderam? Porque nós temos uma população, uma humanidade esclarecida pelo Renascimento Cultural, né, pelo Iluminismo, que se vê de uma hora para outra agarrada, né, estreitada por cordas imaginárias e por preconceitos arcaicos. E de novo, eu não tô julgando a fé de ninguém, hein, gente? Não me coloquem nessa treta, e eu vou ficar falando isso até o final do vídeo. E esse estreitamento acabou produzindo um dos movimentos artísticos e literários mais bonitos da história da humanidade. Porque pode ter sido sofrido para a população? Sim, foi sofrido para a população. Mas ninguém pode negar que a arquitetura, que a escultura, que a música, que a pintura e que a literatura cresceu e expandiu de forma belíssima durante esse período. Eu quero mostrar para vocês, e eu sempre mostro isso em sala de aula, um exemplo de como o homem barroco sofreu uma alteração emocional durante esse período. Esse quadro que eu tô mostrando aqui, ó, ele representa a crucificação de Cristo. Ele foi pintado ali no início de 1500, se vocês prestarem atenção. Ele foi pintado no início de 1500. Vocês podem perceber que ele tem um espírito classicista, né?
tem muito a ver com a medida nova adotada por Camões, se vocês forem pensar, o Renascimento. Então a gente tem o equilíbrio, a gente tem a harmonia, as cores são claras. Eu gosto muito de ensinar os meus alunos a tentar dividir os quadros classicistas ao meio, em quadrantes. Então, se vocês prestarem atenção, a gente consegue dividir o quadro ao meio de forma horizontal, vertical, e depois a gente consegue dividi-lo ao meio de forma horizontal. Observem como o quadro ele é proporcional, harmônico, simétrico de todos os lados. Isso é um espírito classicista, porque buscava-se, né, uma simetria, buscava-se inspiração na arte clássica. Aí quando a gente vem no barroco, com todo aquele sentimento de dualidade, há na humanidade um sentimento de exagero, um sentimento de caos. E esse sentimento de exagero, de dualidade, de caos, ele é transferido para as obras. Observe agora essa crucificação, este quadro que representa a crucificação. Vocês conseguem observar como é que ele é muito mais dramático quando comparado ao anterior? E meu nariz está coçando. Isso porque no barroco havia sempre a intenção de descrever, de representar um determinado momento em seu ápice dramático. Observem nessa imagem como nós temos uma relação, um jogo de claro e escuro. Nós não temos harmonia, nós não temos de maneira nenhuma simetria e muito menos cores claras. Este é um quadro que nos traz incômodo, que nos traz medo, que tem muito a ver com o controle da fé que eu falei anteriormente da Contra-Reforma Protestante. Então, só para relembrar, o barroco, meus queridos, ele não é um movimento por si só. Ele é um movimento, ele é o conjunto de manifestações artísticas resultantes das estratégias adotadas pela Contra-Reforma Protestante para que a igreja resgatasse os seus fiéis. Vocês entenderam? Tá muito claro isso? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tô à disposição. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre o barroco no Brasil e eu espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida me avisem. Um beijo!